para mim, é um assunto muito sério e é um assunto que precisa de um olhar de estudo, de compreensão, de análise, né, de observação, porque um sujeito que passa por esse processo, a maioria dos sujeitos que vão chegar até nós são sujeitos que não têm nenhum tipo de elaboração referente ao que eles estão passando. Por quê? Automaticamente há um recalcamento. E vocês vão entender por que, que há um recalcamento, né, dentro do pensamento desse indivíduo que passa por isso. Uma outra questão também, gente, eu estou tentando aqui passar as aulas para o YouTube, num grupo fechado nosso. Só que está bem difícil, porque algumas pessoas não conseguiram abrir o vídeo. E aí eu estou essa semana mesmo, até o final dessa semana, eu acredito que a gente já consiga colocar no YouTube, e aí eu vou passar o link certinho para que vocês possam acompanhar. E é no grupo fechado que pode fazer no YouTube, tá bom? Meninas, vocês têm alguma dúvida referente ao nosso último encontro? Não, Tá tranquilo? dúvidas não. Beleza, então. Agora nós Eu vamos. também não tenho, não, nenhuma dúvida, não. Fechou, então. Então vamos para o nosso conteúdo aqui. Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre o sujeito abusado da psicanálise, né? Que é o tema, né? Então, a gente teve dois casos aí, né, que as meninas nos trouxe referente a esse tema. Meninas, por favor, se vocês puderem me mandar escrito o caso, eu agradeço vocês, tá? Porque eu preciso fazer algumas pontuações, eu preciso, porque eu gosto de trabalhar, a Patrícia, ela já faz supervisão comigo já tem um tempo, eu gosto de trabalhar, às vezes, com muito criar como se fosse um diagrama em referente ao caso, sobre até uma pequena fala que o indivíduo fala, a gente pode estar fazendo uma análise mais aprofundada referente àquilo. Não para a gente descarregar e vomitar sobre isso em cima do paciente, mas para que a gente possa compreender de fato o que acontece com esse sujeito dentro da clínica, né? Para a gente não cair numa clínica desconhecida, sem conteúdo, para que a gente não caia numa clínica sem uma técnica, sem uma ética. Então, eu acho que tudo isso faz com que nós tornemos um psicanalista, né? Então, o que que a gente vai falar aqui hoje? O sujeito abusado da psicanálise. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, o Brasil é o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de jovens e crianças, com cerca de 500 mil vítimas por ano. Dessas vítimas, 75% são meninas negras. Então, é um assunto muito delicado, mas que hoje está tendo muita visibilidade, né? Porque é algo muito sério e é algo que nós vamos enfrentar diariamente dentro da clínica, né? Então, vamos dar. Flávia, você quer começar a ler aí? Tá tranquilo para tá muito pequena a letra, gente? Eu vou aumentar aqui Aí, mais tá um. melhor assim. Melhor? Melhor. Tá, eu vou Uhum. ajustar aqui. Vamos lá. Pode mandar ver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, toda criança tem direito à saúde e à vida longe da violência. O abuso sexual infantil, ASI, ocorre quando uma criança é submetida a atividade sexual a qual não possa compreender, com a qual ela tem o desenvolvimento incompatível e que não possa dar consentimento e ou que viole as leis ou regras da sociedade. A questão dos maus tratos na infância, dentre eles o abuso sexual,
em função da frequência de casos e das consequências negativas, tanto para o sujeito vitimado quanto para a sua família, foi considerado como um grave problema de saúde pública, OMS 1999. Além disso, há consequências sérias que são resultantes das experiências traumáticas de tal evento e que afetam diversos aspectos do desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças e adolescentes vítimas de tal violência. Pfeiffer e Salvagani, 2005. Prado e Pérez Carneiro, 2005. Pessoal, vocês perceberam que se trata de uma questão de saúde pública. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E que falta, muitas das vezes, informação referente a isso. Por quê? A pessoa que sofre esse tipo de ato, principalmente as crianças, né? Elas na maioria das vezes, pelo que nós vamos observar, até nos dois casos aí de vocês, meninas, Flávia e Patrícia, vocês podem perceber como que foi, né? Quando, Flávia, me conta aí, rapidão, essa sua analisanda, ela teve algum tipo de apoio, né? Ela pôde contar isso para alguém? Ninguém. Ela contou para a mãe não acreditou. O apoio que ela Uhum. conseguiu foi das primas que já tinham sofrido abuso por outros membros da família. Mas Mas, assim, né? Ah, tudo mas bem, é isso, normal, acontece. Isso que sim, ela. sim, mas isso aconteceu quando aconteceu o ato na infância ou depois quando ela estava numa fase mais adulta? Eu acredito que quando ela estava na adolescência, que ela conseguiu Aí, identificar que aquilo era um caso de abuso mesmo, né? Que ela conseguiu se incomodar enquanto ela estava. Ela começou a ser muito assediada até por outras pessoas, ela percebeu que aquilo era um caso de abuso. Patrícia, e no seu caso, como que foi dentro dessa estrutura da sua paciente? No meu, ela nunca contou para ninguém. Até hoje, ninguém sabe. Ninguém, ninguém, ninguém. É a única que eu descobri, nem comigo ela se abriu em primeiro momento. Eu pedi para ela fazer um desenho para mim. No desenho, eu identifiquei o abuso, e na outra sessão, eu fui perguntar para ela, né, se ela tinha sofrido algum tipo de abuso já. E aí ela ficou muito espantada, assim, no momento, e me contou. Aí foi, me contou. A pergunta dela foi a seguinte: como você sabe? Eu nunca contei isso para ninguém. Nem na minha outra terapeuta que eu fazia, ela identificou isso, eu não contei isso para ela. Aí eu só peguei e falei assim: eu quero saber se é verdade, você já sofreu ou não? Aí ela falou: sim, já sofri. E para quem você contou? Para ninguém, ninguém sabe. Tá. E quando essa sua paciente, ela te traz alguns resquícios que está sendo elaborada aí, que ela te fala, quais os sentimentos que ela tinha referente ao ato, quando acontecia? Medo, Hum. Qual outro muito sentimento? medo. Medo e, assim, o sentimento de impotência, de não conseguir sair do lugar, Hum. tipo, travar mesmo, assim, de bloqueio, né, no caso. Ela ficava bloqueada. Aí eu perguntei para ela se ela fazia o que o abusador pedia, né, que era colocar a mão, né, no órgão genital dele, e ela falou que colocava. E aí, assim, uma das características que eu identifiquei nessa troca de você faz isso, que eu te dou certo brinquedo, foi que ela carregou isso para a vida. Tá. Flávia, e no seu? Desculpa, qual que é a pergunta? Eu me perdi aqui pensando. Tá. É porque a pessoa vai falando, a gente vai elaborando as Mas estruturas aqui na nossa. exatamente. Aí eu viajei aqui, né, falando, eu fui pensar em de coisa. Mas qual E foi o sentimento, né? isso. Ela fala que é um sentimento de invalidação, que é como se aquilo não fosse real, não fosse verdade e ninguém iria acreditar. Então, ela falar para as outras pessoas não iria validar aquilo ali para ela, né? E eles iam chamar de mentirosa, que ela estava inventando.
E ela constatou isso quando ela contou para a mãe, né? A mãe falou que ela estava inventando aquilo para prejudicar as pessoas, para prejudicar o casamento. Então, ela tinha muita vergonha, ela fala, muita vergonha, e ela fala que às vezes ela ficava com aquele sentimento de que ela estava ficando doida, que ela estava imaginando que aquilo não era real, né? Mas acho que o medo de ser taxada como mentirosa, das pessoas não acreditarem, esse é o sentimento mais forte assim que ela traz. Tanto é que é uma insegurança tremenda em qualquer parte da vida dela, né? Falando aqui que realmente traz consequências para a vida toda, hoje ela tem uma insegurança imensa em qualquer coisa, ela precisa de validação para tudo que ela vai fazer. Tá? Então, gente, isso vai provar cada vez mais que a psicanálise funciona e que é o mais incrível, que os psicanalistas lá de trás, eles conseguiram colocar na teoria aquilo que a gente se vive na prática, né? Fábio, pode continuar lendo aqui? Deixa eu só tirar aqui. Tipos de abuso tipos de abuso mais frequentes. Abuso intrafamiliar. Pessoas com laços significativos com a criança. É muito importante e refere-se à idade da denúncia que geralmente ocorria somente por volta dos 12 e 18 anos, indicando que o abuso sexual incestuoso ocorria por anos e acabava acobertado pelo silêncio e pelo segredo familiar. O outro ponto fundamental a ser considerado é a questão do contexto no qual ocorre o abuso, ou seja, intra ou extrafamiliar. Este último, entendido como uma violência sexual que envolve indivíduos os quais não possuem laços sanguíneos e não necessariamente com desconhecidos da criança ou do adolescente, visto que, muitas vezes, nesses casos, o abusador pode ser alguém de confiança, como um professor, um médico, etc. Em geral, os casos de abuso sexual ocorrem com maior frequência em meninas e se caracterizam por situações de incestos na família. Então, a gente pode observar que a maioria dos casos de abuso está dentro de casa, com pessoas que têm uma grande confiança da família e que pega a criança, coloca no colo e começa a alisar aquela criança, começa a passar a mão no corpo dela e começa a falar que gosta demais daquela criança. Então, dá para perceber que acontece dentro de casa, a maioria dos casos que a gente vai observar aqui. Então, continuando aqui, meninas. Olha, vamos ver aqui, eu acho que eu passei aqui. Ó, aí, para vocês entenderem agora, Patrícia, você pode ler? Será que a Patrícia está aí? Acho que ela não ouviu. Oi, eu tive que sair um pouco, agora que eu voltei. A mamãe agora tá na aula. Pode falar, Carol. Não, eu vou pedir para a Flávia ler aí, enquanto você cuida da. Ah, não, para eu ler é praticamente impossível. Imagina, não vai só mandar ver, Vai Flávia. ficar todo mundo formado em psicanálise aí nessa casa. Vai, você viu que chique. O que é o abuso sexual? Ministério da Saúde. Todo ato e julgo sexual parte de um agente que esteja em um estágio de desenvolvimento mais adiantado e ou de mais poder e tem por finalidade estimulá-lo sexualmente ou utilizá-la para obter prazer sexual. Essas práticas sexuais podem ser impostas por indução da vontade da criança ou do adolescente. Incluem atos em que não existem contato físico. Aos diferentes tipos de atos com contato físico sem penetração ou com penetração. Quando atos visam ao lucro, temos a situação de exploração sexual.
Então, dá para a gente perceber, né, que existem diversos, né, tipos de abuso. Então, gente, tem casos de meninas que são abusadas, onde há a denúncia, né? Ocorre a denúncia. Então, o abusador, muitas das vezes, ele é tão perspicaz, ele é tão, ele tem uma forma de lidar assim, tão assim, é, é, tão inteligente que às vezes ele faz de uma forma onde nem a polícia e nem os psicólogos e nem os médicos conseguem achar de fato como ocorreu. Então, e isso é muito comum. Eu assisti um congresso internacional esse ano ainda, de psicanálise falando sobre a questão do abuso. Então, tem uma médica que ela é especialista em abuso lá em São Paulo, e ela é muito famosa. E ela estava explicando, gente, que na maioria dos casos, a criança abusada, ela volta para o mesmo lugar e continua os abusos. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as mães e os pais não têm, né, a coragem, né? A mulher, muitas das vezes, não tem a coragem de largar o marido, por, às vezes, questões financeiras. Então, assim, o medo do julgamento. Então, são muitos fatores que faz com que as pessoas sejam extremamente omissas ao caso, junta com a questão da criança, que é a questão que a criança fica com medo, que ela fica receosa. Então, quanto mais informações vocês, como profissionais, tiverem em relação a esse processo, mais nós vamos poder ajudar a criança que chegar no nosso consultório, quanto o adulto, a aprender a lidar com todo esse processo de abuso, né? Então, a gente pode pensar aqui, pode ler aí, Flávia. Todos os abusos, 3 níveis. Poder do mais forte para o mais fraco, confiança de um menor dependente do maior, uso delituoso. Vamos pensar nesse contexto clínico psicanalítico uma singularidade. Então, assim, o que que a Ana... gente pode. Peraí, Ah, só um minutinho, Flávia. O que que a gente pode pensar nesses 3 níveis do abuso em si? A gente tem que analisar que é o quê? É o poder do mais forte entre o mais fácil, entre o mais fraco, que é o quê? É o poder daquela autoridade, da autoridade, que é o pai ou que é o responsável, né? Igual aconteceu no caso da Patrícia, que era o padrasto, né? Que tinha aquela autoridade. Então, tipo assim, eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que obedecer ele, porque através dele eu vou poder. Eu não posso ter a desautorização dele, né? Então, o que que acontece? A criança se estabelece um processo de confiança em relação a esse adulto por causa dessa dependência também, né? Então, a gente, para analisar isso tudo no contexto psicanalítico, eu vou ler aqui porque eu vou explicando, tá, Fábio? Depois a gente tá retoma. bom. Então, Uhum. considera-se que nos casos de violência sexual intrafamiliar pode-se observar uma disfunção em pelo menos 3 níveis, né? O poder exercido pelo grande, que é pelo forte, sobre o pequeno, sobre o fraco, que é sobre a criança. A confiança que o pequeno tem no poder do protetor, porque ele acha que aquela pessoa, e a criança acha mesmo profundamente que aquele adulto está, de alguma forma, protegendo ela, né? E o uso perverso da sexualidade, na qual um se apodera do corpo do outro e a usa segundo o seu desejo. Então, o que que acontece? A criança, dentro daquele processo, depois eu vou explicar isso mais para frente com mais profundidade, a criança, nesse processo dela é infantil, né? Porque eu não sei se vocês, se todo mundo sabe, todos nós temos um processo sexual, só que o processo do adulto sexual, nesse caso, é um processo erotizado. Por que é um processo erotizado? Porque o adulto tem o quê? O adulto sabe simbolizar, ele já tem uma maturação psíquica para aprender a dar conta de tudo isso, e agora a criança não. A criança, ela tem esse desejo, ela está
nos 3 ensaios da sexualidade, ao qual, se vocês não têm conhecimento, depois eu vou passar algum vídeo falando para vocês, nos 3 estágios da sexualidade, que é a fase oral, anal, né? Todas essas fases. Então, para ela, para a criança, ela não tem essa malícia, né? E essa questão erotizada que o adulto tem. Então, são um processo completamente diferente do outro, né? Sendo o abuso um problema complexo e difícil de ser aprendido em sua totalidade, torna-se extremamente complicado, tanto para a criança quanto para a família, o processo de reconhecimento e a denúncia desse tipo de violência que ocorre no seu interior. Comumente constata-se que famílias abusivas tendem a reproduzir a cultura do silêncio, em que o abuso sexual acaba sendo mantido por todos, de maneira cruel e em segredo, passando de várias gerações sem vir a ser descoberto, que é o que aconteceu no caso da Flávia, né, Flávia? Então, como você disse no seu caso, a maioria foi uma coisa de geração para geração. E para quem teve o contato com o caso da HC também, pôde-se observar isso também, que é um caso também que ela sofria abuso pelo avô e por diversas outras pessoas também. Então, aqui, gente, a gente vai entrar numa parte que eu acho muito interessante, que primeiro, não tem aí, gente, porque eu formulei isso aqui tudo porque eu estava lendo um texto e falando sobre Firenze, e eu decidi trazer aqui para vocês também, que é o seguinte, né? Eu vou dar mais ou menos uma análise aqui para vocês de quem foi Firenze. Firenze foi um psicanalista, né? Ele foi um dos discípulos de Freud, muito importante. Ele era um psicanalista húngaro, né? Então, Sándor Firenze é um psicanalista húngaro, nascido em 1873, descendente de judeus e polonês. Formou-se em medicina com 21 anos na Universidade de Viena, em 1894. Ele foi ministro da Saúde na Hungria. Conheceu Freud em 1908, tornou-se amigo de Freud, passou a integrar a Sociedade Psicanalítica de Viena, criou o conceito de introjeção, que mais tarde a gente vai chamar de simbólico, e teve um fato muito importante aqui na história de Firenze, gente, que o quê? Quem analisava Firenze era o próprio Freud. E aí o Firenze começou a perceber, né, que a metodologia que Freud utilizava em questão de se abster e ser completamente neutro na clínica não estava funcionando. Por quê? Ele começou a perceber isso no próprio processo dele de analista. E aí ele começou a trazer esse conceito, onde a gente pode colocar assim, que é o conceito de, vamos assim dizer, de acolhimento do paciente, né? De não ser extremamente neutro, mas estar em interação com o seu paciente, né? No momento do atendimento, que era algo extremamente abominado por Freud. Então, eles tiveram diversas discussões em relação a isso, né? Mas ele foi um dos grandes psicanalistas para a gente falar de trauma, que no caso do abuso, que o caso de abuso, depois eu vou explicar para vocês que tem 2 fases do abuso, e tem como, gente, a gente receber uma criança que foi abusada, assim, a criança, por exemplo, foi abusada, por exemplo, há um mês atrás. Se há um processo de acolhimento dessa mãe, tem como essa criança fazer uma ressignificação e não ir para o inconsciente, igual acontece nesses casos, tanto da Flávia quanto da Patrícia. Porque o que acontece? Quando essas 2 pacientes aconteceu o ato, né, de abuso, primeiro, a da Flávia, ela teve uma negativa, né, desse adulto, principalmente da mãe. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mais aprofundado. Houve uma negativa dessa mãe. Quando há uma negativa, o que eu faço? Eu vou ter que criar, mesmo não tendo maturação possível dentro de mim, eu, criança, criar mecanismos aí dentro de mim para aprender a lidar com isso. Por quê?
o adulto me desautorizou e desacreditou em mim. Então, olha para você ver, Flávia, o tanto de coisa que essa sua paciente precisa ser cuidado, ressignificado, o quanto que é um processo bem que exige muito cuidado. Sim. Então, um dos grandes conflitos do Firenze em relação ao Freud foi essa questão da neutralidade, né, da clínica. E ele uma das grandes questões aí do Firenze que ele ressaltou a importância da empatia da conta-transferência entre o analista e o analisando, a importância disso, né? E ele também defendeu muito a psicanálise para não médicos. Então, assim, hoje, com a maioria de nós estarmos atuando, hoje, mesmo cada um sendo de áreas diferentes, ele foi muito a favor dessa formação dentro dessa estrutura, né? Então, gente, vamos analisar aqui o conceito clássico freudiano da noção de trauma. Você quer ler aí, Janaína? Deixa eu pôr aqui. Isso. Olá, só colocando aqui na tela cheia de novo, tá? Conceito clássico freudiano, noções de trauma. Estão me ouvindo? Sim, pode mandar ver. Tá. Primeiro momento. É um conceito importante para a psicanálise. Tratar pacientes neuróticos. Dentro de análise de conceitos freudianos, Freud nos trazemos que a origem dos traumas psíquicos vivenciados na infância e de seu conteúdo sexual. Por mais que Freud tenha abandonado esta teoria da sedução em 1897, ele nunca deixou de sustentar a existência da realidade destas cenas vividas pelas crianças. Continua? Pode continuar. A teoria do trauma aconteceria nos dois tempos. Primeiro momento, a correspondência da sedução, corresponderia à sedução vivida na infância, e uma sedução que é experimentada como sexual do ponto de vista do adulto, mas pré-sexual para a criança. A criança nem se dá conta do que está acontecendo, sem perceber o seu caráter sexual. Isto se manteria de alguma forma cindido, esquecido até a puberdade. Então, é o que a gente vem falar, né? Então, o que a gente vai analisar dentro desse primeiro momento? Então, o que acontece? Quando a gente fala que o sujeito ele é de cunho sexual, quer dizer no sentido que eu expliquei para vocês anteriormente. É uma sexualidade não nesse viés, né, erotizado, mas é dentro do processo da teoria da sexualidade, né, que é a fase oral, a fase anal. Então, são esses conceitos freudianos. Então, o que acontece? Quando acontece esse processo aí, o paciente ele não se dá conta, e aí o que ele faz? Ele vai recalcar todos esses conteúdos aí, né? E gente, vai se dar conta só lá quando estiver fazendo terapia lá na frente, que foi o que aconteceu com o caso da Patrícia, né? Então, assim, Flávia, como é que foi no seu caso? Ela lembrava desses conteúdos ou não? Ou não lembrava? Não, ela foi puxando, né? Que Ah, tá. quando ela chegou para mim, ela já, na primeira sessão, ela falou que ela tinha sido abusada e que estava Uhum. acontecendo novamente com o filho dela e tal. Só que ela nunca trazia os abusos dela. E aí eu Uhum. peguei e falei, vamos falar um pouco disso, né? Vamos entender como que foi. Aí ela, assim, ela tem uma lembrança, ela, idade cronológica, essas coisas é muito perdido para ela, né?
Ela lembra de fatos, ela fala, Flávia, são memórias que assim elas vêm, é como se eu estivesse vendo um álbum, ela falou desse jeito para mim, achei interessante, como se eu estivesse vendo um álbum de fotos que estava guardado dentro de um guarda-roupa e ele sofreu a ação do tempo, as fotos também é borrada, é mais ou menos assim as memórias que eu tenho, né? Já na minha adolescência, elas são mais nítidas as memórias, né? E quando eu lembro, sempre me trouxeram muitas dores, então eu sempre coloquei muitas outras coisas em cima dessas lembranças, então eu sempre evitei. Então, para ela, realmente, do primeiro abuso que ela consegue lembrar, quando ela tinha 3 anos, que é de alguém passando a mão nas genitálias dela dentro de uma piscina, ela diz que isso era muito assim, ela não sabia se era real ou não. Sim. Então, dá para a gente ver, perceber essa, vamos assim dizer, dessa cisão, né? Então, é uma psique que não maturou, né? Que não tem o self, vamos dizer assim, maturado, né? É um self que não tem nenhum tipo de, às vezes, de uma estrutura, né? Mas que através da análise essa pessoa vai aos poucos fazer essa ressignificação, que não é de um dia para o outro, que não é só com uma Uhum. cesárea. Nesses casos, gente, eu estava percebendo, dentro da minha própria clínica, tem alguns casos de abuso que é interessante, às vezes, você atender até 2 vezes na semana. Então, até fazer essa análise com o próprio paciente, que às vezes é necessário, dependendo quando ela começa a ter um acesso a essa informação, quando essas portas começam a se abrir, é interessante a pessoa ir 2 vezes na semana para ela falar sobre isso, né? Uhum. Porque é muito tempo guardado, engolido. Então, assim, é, vem com esse gosto, que esse amargor, né? Que tá aí. Aí, deixa eu ler aqui, Janaína, o que que você falou? Pode falar aí, Janaína. Ah, tá. Não, beleza. Tá, tá. É, totalmente. Eu sei que é. Então, assim, ai, meu Deus do céu. Então, assim, e é muito interessante a gente falar sobre esses temas, gente. Olha, dentro da minha clínica, 95% dos meus pacientes, eles foram abusados. Então, eu atendo em média umas 30, 40 pessoas, mais ou menos. Então, assim, é muito sério, entendeu? É muito sério. Então, eu falo para os pais, sabem, tomarem muito cuidado com uma criança, né? Ter esse olhar, dar voz para a criança, porque quando a gente dá voz para a criança vai falar, né? E aí, os pais que têm uma maturação psíquica para aprender a lidar com isso, vai diminuir os efeitos, né? Que é muito sério, é muito sério. Então, o adulto ele tem impotência sexual, ele vê o sexo como se fosse algo extremamente ruim. Às vezes, quando o paciente está fazendo sexo com o marido, as cenas do abuso aparecem lá igual um flash, sem querer, e aí a pessoa, muitas das vezes, essa pessoa, ela faz sexo extremamente forçado. O sexo para ela é algo horrível e que ela faz, às vezes, só às vezes para manter um relacionamento. Então, assim, são muitas consequências quando não há, né, essa mãe aí ou esse cuidador para poder cuidar disso, né? Então, eu vou falar aqui, meninas, para eu poder dar uma analisada aqui com algumas coisas que eu li. O segundo momento, que seria o segundo momento? Na puberdade, das suas dimensões, no ponto da sexualidade, haveria uma associação, um traço associativo entre uma cena atual, que não necessariamente teria natureza sexual, e a primeira cena traumática. E é assim para Freud. Aí aconteceria o recalcamento do evento traumático e seus efeitos patogênicos, que seria o sintoma aí representado como dessas lembranças que foram agora exiladas para o inconsciente. Isso aqui vem ressaltar o que eu estava explicando. Deu para compreender, gente? Só fala que sim. Uhum. Fechou. Então, o sintoma seria o resultado
da forma como o ego se defende dessa situação. Por quê? Essa criança, como eu disse, não tem, né, estrutura para simbolizar isso que aconteceu, né? E dessa situação traumática, isolar, neutralizar a ideia patogênica relacionada ao fato traumático, mediante o recalcamento. O recalcamento, ele é uma defesa psíquica e uma forma de resistência a uma ideia ameaçadora, porque essa ideia geraria resistência. Então, o que acontece, gente? O recalcamento, nesse caso, e o inconsciente, ele é algo extremamente positivo, né? Para o sujeito dar conta de lidar isso e seguir a vida em frente, né? Então, Freud, partindo dos casos, ele chega à conclusão de que todas essas ideias, elas eram de natureza aflitiva, capazes de despertar a noção de vergonha e de autocensura e de intensa dor psíquica. Então, o que acontece? Como a Flávia falou, e a Patrícia também, né? Então, isso tudo gera, né? Principalmente, gente, quando a criança ela é abusada por mais de uma pessoa, porque isso pode acontecer. Eu tenho casos que a mesma criança era abusada por 5 pessoas. Então, ela era abusada pelo, pelo tio, pelo primo, pelo vizinho, por mais uma outra pessoa. Isso tudo numa sequência dos 6 até, eu acho que até os 9 anos que essa menina foi abusada. Então, assim, isso tudo, e aí você pega uma criança que não tem essa estrutura montada. E aí essa criança tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Sendo que ela nem tem noção do que está acontecendo. E aí chega na adolescência que o negócio vai reverberar em alguns casos. Mas mesmo assim, o sintoma ele vai aparecer de alguma forma, gente. De alguma forma, esse sintoma vai aparecer na vida dessa pessoa, né? Então, é através da insegurança, é através de relacionamentos extremamente abusivos, onde a pessoa acha que ela tem que se machucar mesmo, que é normal, né? Ou é em relação à própria relação consigo mesmo, com o seu corpo, a vontade de se mutilar, que acontece hoje na atualidade em muitos casos, a automutilação. Então, às vezes, introjetar dentro desse processo através de uma bulimia ou através de um excesso de comida que se come, para que ela possa se sentir cada vez mais gorda, por exemplo, que às vezes pode ser o caso, e a pessoa come, 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 come para se sentir gorda, para que ninguém olhe para ela, com medo de alguém chegar perto dela e abusar dela. Então, assim, são diversos fatores, né? São diversas coisas que acontecem com esse sujeito em relação a esse processo. O Ou até problema, mesmo da autossexualização, né? sim, Principalmente na adolescência, ela começa a usar porque o corpo para poder ser notada, ter atenção, e ela fica extremamente sexual, né? Sexualizada, assim, sedutora. Então, o que eu percebo assim, né? Que a minha paciente me relatou que teve uma época na adolescência que ela era muito cobiçada, né? uhum, E ela fazia questão de usar roupas muito marcadas, muito decotadas, porque ela entendia que aquilo ali traria para ela a atenção que ela estava buscando de outras pessoas. Então, o fato dos homens olhar, das pessoas olharem, acharem bonito e ela se sentir desejada, trazia um sentimento de amor para ela, né? Que ela se sentia sim, amada, ela se mas a estrutura dela, Flávia, se a gente for analisar, dentro da estrutura dela, o que ela compreende de amor é na erotização, né? na Então, assim, erotização. Uhum. isso. Então, tipo assim, eu sou amada, eu sou desejada, eu tenho uma paciente que ela é garota de programa de luxo, né? Ganha muito dinheiro. E ela é fruto de um abuso, e ela foi abusada dentro da igreja, e ela foi expulsa da igreja.
Uhum. né? E, tipo assim, os pastores continuou lá, né? Porque ela foi abusada por dois pastores da igreja. Então, o que que acontece? E aí ela gerou nela uma revolta tão grande que hoje ela não gosta de ninguém. Ela trata os homens, ela trata o sentimento que ela tem referente às pessoas é nenhum, ela não gosta de ninguém. Então, assim, é a forma dela abusar das pessoas. Ela abusa literalmente dos homens. Ela abusa Uhum. mesmo. Abusa em todos os níveis. Então, é no dinheiro, é em relação a quase tudo. Mas isso por quê? Isso é um traço. E ainda a mãe dela ficou completamente contra ela e ficou a favor do pastor da igreja. Então, assim, olha, na maioria dos casos, por isso que a gente vai falar, eu vou falar muito disso aqui, e eu vou reforçar nisso aqui que eu escrevi agora à noite, que vai trazer muita clareza no olhar de vocês referente às pessoas, aos casos que vocês forem pegar aí ao longo da vida de vocês. O problema é que quanto mais se tenta isolar essa representação, mais se separa. Ela dá outras representações organizadas da vida psíquica, mais intolerável, e ela se torna o trauma, pode ser pensando como uma angústia que deveria ter surgido no primeiro momento, mas faltou e ficou inconsciente e acabou tendo outros caminhos. Atualmente, muitos autores reforçam a ideia que eles vão demonstrando. Então, é o que eu disse há, há uns minutos atrás. Há um recalcamento desse sintoma, né? Então, há um recalcamento desse sintoma, né? Eu trouxe mais ou menos esse quadro aqui para a gente entender mais. É que a força, a autoridade dos adultos fazem a criança se calar e obedecer. Mecanicamente, há uma síndrome da adaptação das crianças que sofrem um abuso. Isso é um termo que está usando hoje na atualidade. Para lidar com esse medo intenso e com esta angústia. Se a criança não procurou imediatamente ajuda, ela vai sobreviver em um processo de cisão, de clivagem, como uma forma de isolar essa experiência do resto da sua personalidade ou da sua realidade, às vezes até pela conversão. Exemplos daquilo que é ruim que vai ser colocados como bom. É igual, por exemplo, no caso da Patrícia, a gente pode analisar que a Patrícia, que a Sofia viveu diversos relacionamentos abusivos, não é isso, Patrícia? Dá para você falar aí rapidinho? Eu Oh, não vou meu Deus do conseguir céu. falar, mas Não, não é? Ela vive. ela se Ah, envolveu, os dois, tóxico, abusivo, físico, psicológico, tudo. E eu prestei atenção na fala da Flávia, o modo que ela se veste também é com erotização, as roupas que ela usa, a forma que ela gosta de seduzir os homens, mesmo sendo casada, sabe? uhum. Ela traz essas características também. E os relacionamentos delas é abusivo. Ela tem agressões físicas, dos dois relacionamentos tem traições, tem N coisas também. Então, a gente pode perceber que há um desvalor do sujeito, só que o sujeito ele não tem consciência disso. Assim, porque que às vezes, desculpa o termo que eu vou usar aqui com vocês, tem um termo chulo, é igual, porque, tipo assim, é igual mulher de malandro. Apanha, 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 apanha e não sai da situação. Mas a pessoa não sai por quê? Porque ela não quer. É porque dentro da estrutura psicológica dela, o que foi ensinado para ela, o que foi mostrado para ela desde criança, tanto no caso da Flávia quanto da Patrícia, é que elas eram literalmente um objeto. Uhum. Então, assim, e todo esse processo, ele vai caber o quê? Aqui, a gente pode olhar aqui nessa imagem que eu trouxe, que é o quê? O que acontece dentro desse processo? Vamos pensar aqui. No consciente, que a gente percebe aqui, que é o raciocínio, a percepção, os pensamentos e a consciência, o que essa criança que aconteceu o abuso, o que vai acontecer com ela? Vai ficar, né, temporariamente, quando
a criança recebe esse auxílio imediato, recebe esse amparo, vai funcionar aqui tranquilinho, né? Aí, quando não tem, né, o que vai acontecer? Não vai ficar aqui na consciência. Ele vai descer mais um pouco, ele vai aqui para o inconsciente, que é o quê? O recalcamento, o desejo, o medo, vai ficar todo nessa estrutura aqui. E aí, a partir do momento que a pessoa vai tomando conta desse processo aí dentro dela, né, de estruturação, né, de que ela foi abusada, porque, gente, a gente tem que lembrar que toda pessoa que é abusada, a pessoa se sente, quando ela toma acesso disso, primeiro vem a vergonha. Vem a vergonha e a raiva, os dois sentimentos nítidos. É a vergonha e a raiva. Primeiro, qual que é a vergonha? Eu sou a culpada. Eu sou a culpada disso. Por que que eu não reagi? Por que que eu não empurrei esse homem que estava em cima de mim? Por que que eu não fiz alguma coisa referente a isso que aconteceu comigo? Então, esse é o primeiro impacto, quando a pessoa tem acesso aos fragmentos disso. Depois vem a revolta. Depois que vem a revolta, que aí a pessoa se sente revoltada com os pais, com os cuidadores, com aquela pessoa, tipo assim, como é que ninguém tomou conta disso? Como é que a minha mãe não me protegeu? Como é que o meu pai não me protegeu? E aí o indivíduo vai e se sente o quê? Abandonado, que aí muitas das vezes vem esse vazio, essa falta de algo. Depois, nesse terceiro momento, ao qual a gente percebe, o indivíduo vai tomando conta desse conteúdo, vai entendendo os seus sintomas, isso depois de muito tempo de análise, viu, gente? Vai tomando conta desses sintomas, que esses sintomas eles não são imaginários, mas que esses sintomas são extremamente reais e que eles existiram. E aí, aos poucos, esse sujeito vai fazendo essa ressignificação. É possível sobreviver após o abuso? Sim, é possível sim, né? Então, é possível você ressignificar, né? E por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente estuda isso aqui, porque eu acredito, né, que há uma cura, porque em muitos casos, gente, o trauma ele se torna uma doença. Ele se torna uma doença muito séria, né? Então, se torna em doenças referentes à libido, que a pessoa não tem prazer sexual com nada. Então, a pessoa se coloca literalmente como um objeto. Então, assim, e se sente muito culpado, né? Então, assim, acaba se tornando uma doença, né? Ou Então, até mesmo ela vai reproduzir isso, né? Ela reproduz, pode, dependendo reproduz, do nível do trauma, reproduz. essa doença ela vira uma reprodução daquilo que aconteceu, Vira. né? Eu acredito que, analisando assim mais profundo esses casos, as pessoas que abusaram dessa paciente minha, possivelmente foram pessoas que também sofreram abuso, porque isso era tão recorrente que ficou Era, normal dentro da família, entendeu? era. Então elas desenvolveram algumas patologias mesmo, né? Uhum. De distúrbio sexual, né? Ou uns gostam de sadomasoquismo, porque vai levar sei lá, né? Não sei se é bem essa a, a, a análise que se faz, mas assim, é um sofrimento que ele teve ali, né, no ato, depois ele leva aquilo como prazer, né? Então ele busca o prazer através do sofrimento dele e de outras pessoas, né? Ela relatou um caso que tem dentro da família. Então, assim, várias doenças psíquicas, mesmo em relação à sexualidade. Sim, sim. Então, assim, vocês percebem o quanto isso é profundo e delicado e que precisa ter um cuidado, né? Precisa ter uma delicadeza, né? Porque é muita gente, né, que passa por isso, né? Então, aqui, o que que seria o trauma, né, gente? O que que seria o trauma? É, eu vou deixar isso aqui para a gente ler outro momento e eu vou ler aqui. Deixa eu ver.
Tá, eu vou ler aqui o que eu escrevi, que eu acho que vai ser. Depois a gente lê, depois vocês abrem o PDF aqui, e eu acho mais interessante isso que eu vou trazer para vocês. Tá. Eu vou trazer essa primeira parte, que é uma parte do texto de 1933 do Firenze. Depois eu vou até passar esse texto para vocês, que ele é uma parte do texto que fala assim: um adulto e uma criança amam-se. A criança tem fantasias lúdicas como desempenhar um papel maternal em relação ao adulto. O jogo pode assumir uma forma erótica, mas conserva-se, porém, sempre no nível de ternura. Não é o que se passa com o adulto, se tiverem tendências psicopatológicas. Confundem-se as brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade sexual e deixam-se arrastar-se para a prática dos atos sexuais, sem pensar nas consequências. Firenze, confusão de línguas entre o adulto e a criança. Então, olha para vocês verem, gente, o tanto que esse trecho é extremamente atual. E o quanto ele teve essa percepção e essa separação, né? Então, o que que acontece? É, a gente pode colocar que, para vocês entenderem mais ainda em relação a esse processo dessa sexualidade, é que todo ser humano na psicanálise tem uma sexualidade, que a gente vai, que quem não estudou, depois vocês me pedem para eu passar o conteúdo, que é os 3 ensaios da sexualidade. A diferença da sexualidade de um adulto e de uma criança é que faz um corte na sexualidade madura erótica. A criança não tem erotismo na sexualidade, não madura. Já o adulto consegue dar nomes e símbolos naquilo que o adulto já vive. Então, que Freud chama de sexualidade genital. A criança não tem uma sexualidade genital. A criança ela tem uma sexualidade oral, uma sexualidade lúdica, onde não há objeto erótico. Então, deu para vocês compreender de qual sexualidade que a gente está tratando aqui, meninas? Deu? Sim, né? Deu, né? Porque, assim, quando a gente fala de sexual, alguma coisa sexual, parece que a gente sempre leva para o erotismo. Mas dentro da psicanálise a gente tem que aprender, né? Por isso que eu vou repetir 1 milhão de vezes aí para vocês, né? Isso aí que eu vou falar. E Firenze, gente, ele traz 2 coisas bem interessantes, que é o quê? Que é são 2 conceitos aí que eu vou tratar aqui junto no texto. Então, é o seguinte: há um termo que chama língua da paixão, que é o quê? O que é essa língua da paixão? Ao que seria próprio da onipotência narcísica do adulto. Então, o que é essa língua da paixão? É aquilo que o adulto, é como se fosse a constituição concreta do narcisismo do adulto. O que é esse narcisismo? É como se fosse um ego extremamente amadurecido. Agora, a língua da ternura se trata do quê? Se trata do sistema de inocência da criança, né? Ao que seria da ordem da ilusão de onipotência infantil. Então, se trata dessa onipotência infantil? Se trata porque toda criança, quando vocês forem ler os 3 ensaios da sexualidade, vocês vão imaginar todo aquele processo fálico, toda aquela parte edipiana, né, de que a criança ela tem aquela percepção que vai ser castrada ou pelo pai, pela mãe, né? Então cabe dentro desse processo.
Agora, a sedução incestuosa acontece quando o adulto confunde a ternura infantil com o amor sexual, que é o que acontece nos casos dos abusos. Então, isso tudo, gente, está dentro da teoria do trauma referente ao, ao, ao que Firenze vem nos trazer. Por quê? Por que eu estou tratando o Firenze? Porque o Firenze ele é um dos únicos psicanalistas que trata profundamente essa questão do trauma que a gente está falando aqui. Então, o que seria o trauma? O excesso de afeto da irrupção de uma estimulação excessiva e contínua, confrontando do ego com o excesso de angústia intolerável, a intensidade do evento que o sujeito sofre, que é o caso do abuso, de uma maneira passiva, é ele em que afeta. Mas ele sim que é afetado. É a capacidade do ego em elaborar e assimilar este evento, a vivência do evento traumático depende muito dessa balança. Então, o que acontece? O sujeito que é abusado, ele vai elaborar, como eu disse, conforme a estrutura desse ego. Se for um ego mais maduro, ele vai ter mais, vamos se dizer, forças para aprender a lidar com tudo isso, né? Então, o que acontece? Você pode ter eventos muito violentos para o ego, uma situação de guerra, por exemplo, eles não conseguem assimilar esses eventos, tamanho é o impacto, né, que estar em uma situação de guerra. É um estresse pós-traumático. E quando não há esse estresse, né, eu vou falar isso um pouquinho daqui a pouquinho. Situação de abuso na infância e na adolescência, um ego em desenvolvimento ainda imaturo e de um evento estritamente invasivo, não podemos afirmar que toda criança que sofreu o abuso está destinada a marcas profundas e irreversíveis. Embora sempre existem impactos nas vítimas e o grau depende muito da vulnerabilidade, da repetição do abuso, do tipo de abuso e da rede de apoio dessa criança que ela recebe de imediato. Ou seja, se ela teve realmente essa rede de apoio. Então, continuando aqui, o que a gente vai falar? Isso aqui eu já falei. Tá. Isso aqui a gente vai falar agora. Ó. Ai, meu Deus do céu. Oxe. Ó. Ó. Gente, está tranquilo? Posso continuar? Sim. Tá. Enquanto Freud defendia uma neutralidade entre analista e paciente, que era o que a gente disse lá na frente, Firenze, o rapaz colocou o nome errado, tinha uma análise diferente, análise mais relacional, como Firenze. Era paciente de Freud, foi analista de Melanie Klein. Também Firenze percebeu que aí ainda fazia análise com Freud, ele percebia as falhas do próprio Freud, que é o que a gente falou. Ele criou o seguinte: se na clínica for abstinente, se ele for distante, ele vai repetir justamente aquilo que deu origem ao trauma do paciente. Então, o que Firenze analisou dentro do processo da clínica dele, né? Que ele estava observando o Freud lá dentro da análise dele. Que quando a gente é uma pessoa completamente fria, né? E que a gente não dá esse espaço de empatia para o paciente, o paciente ele vai voltar o quê? No sintoma dele. Ele pode voltar, tipo assim, vamos pensar o seguinte: se a Flávia não tivesse tido e a Patrícia não tivesse tido uma questão, um processo aí dentro da clínica delas de acolhimento, de amparo, de ouvir, e não dessa coisa assim, ai, por que você não lidou com isso? Que não sei o quê, essa coisa muito impositiva.
se elas não tivessem tido essa empatia e essa escuta de acolhimento com as pacientes delas, talvez hoje as pacientes delas nem estariam com elas. Por quê? Porque o paciente que já vem com todo esse trauma, se a gente não trazer uma estrutura que a gente pode colocar aí dentro do processo winnicottiano, se a gente não for essa mãe suficientemente boa naquele momento ali para acolher, para amparar o sujeito, o que vai acontecer? O sujeito vai embora, gente, porque não dá conta. Ele não suporta, porque é muito sofrimento. E uma coisa para a gente analisar, antes de eu ler isso aqui, eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte, gente. Ó, quando a criança, isso aqui é quando aconteceu o ato, olha aqui, ó. Quando a criança busca a mãe e os cuidados e fala que quando a criança busca a mãe e a mãe simplesmente fala que não aconteceu nada, não acredita na narrativa da criança, ela vai, neste momento, causar um conflito na criança. A criança teve a experiência, mas ela não sabe de fato o que aconteceu naquela experiência. Lembre-se que a criança, o trauma é apenas o trauma porque não há capacidade psíquica para que haja entendimento do ocorrido. Quando a criança busca ajuda e a mãe diz que não aconteceu nada, aí se instala o conflito, porque a criança vai ficar dividida de duas formas, da experiência, que são conflitantes. A primeira, de fato, do que aconteceu, e a segunda, o adulto que deslegitima, né, o que aconteceu. O adulto, a criança vai, conta para o pai, conta para a mãe, e aí, igual aconteceu com a Flávia, a mãe vai lá e deslegitima. Eu acho que é assim que fala, gente. Ela tira a autoridade da criança, literalmente. Ela não dá validade para aquilo que a criança fala. Né? Aí, o que vai acontecer? Como não tem condição de entender o que aconteceu, mas na sua experiência aconteceu, Firenze nos diz que, a partir do segundo momento, que será o trauma patológico. Ele chama de desmetido. A invasão da língua da paixão com a língua da ternura, que eu falei para vocês lá na frente, né? A invasão da inocência com a sexualidade erótica. Então, o que o adulto faz quando abusa? O que acontece? Há uma invasão, né, dentro dessa inocência da criança e há uma erotização dessa criança prematuramente, que é o que acontece com esses casos que a gente observou, que as meninas disse aí, que há uma erotização antecipada dessa criança, né? Porque do conflito, a experiência vivenciada e da negativa ao adulto que deslegitima a criança. Acontece que a autoridade diz que não aconteceu. Firenze traz desmetido do fato, segundo, desmetido da narrativa da criança. Aí a criança vai ter que lidar com essa verdade experienciada, mas que não foi que não teve uma autenticidade pelo adulto, não teve uma legitimação pelo adulto. É nesse momento que se instala o trauma na mente da criança. O que a criança fala se torna uma mentira absoluta. E ela acha na cabeça dela, né, que isso não aconteceu. E aí o que ela faz? A criança vai recalcar tudo isso e vai jogar isso tudo para o inconsciente, fingindo e criando situações aí na cabeça dela de que não aconteceu isso. Ou que isso ela sonhou e que isso vai vir de alguma forma. Quando a criança é desautorizada ou desmentida, ela ainda não tem a capacidade
simbólica. Então, produz na criança um conflito, onde ela vai lidar o que aconteceu, ou se aconteceu ou não, de fato, esse acontecimento. Então, Flávia, você pode ler para mim? Você pode começar como a teoria patogênica do trauma ela vai trazer. Pode ler aí. Tem alguns Como a erros de teoria patogênica do trauma, ela vai trazer essa experiência do abuso. Ele vai nos falar de como o analisado, ou analisando, né, que havia sofrido abuso, como ele reagia positivamente ou negativamente, estressado, ou as suas emoções, o paciente percebia automaticamente, utilizava os mecanismos de defesa. O trauma pode se tornar o que ele chama de trauma patogênico, quando a criança procura sua mãe ou cuidadores e, ao falar do ocorrido, tem sua fala deslegitimada ou não autorizada. Quando ouve, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Nesse momento, há o que Firenze denominou de incompatibilidade simbólica. O choque inicial agora causa um conflito entre a verdade da sua experiência e o que ele vivenciou e o desmentido desta verdade pelo adulto que colocou essa verdade como uma mentira. A Pode continuar. a verdade passou a ser mentira e a mentira passou a ser verdade. Nesse conflito, só resta à criança dividir sua subjetividade entre eu que sabe e nada sente, eu que sabe e nada sente, e o outro que sente e não sabe. Ou seja, ele lança para fora um eu fora de si que observa e atual como o ajudador de si mesmo, como se quisesse o acudir. Nessa divisão da subjetividade, a criança usa mecanismos de defesa como identificação ou introjeção. No primeiro, ele se identifica com o abusador e uma parte dele nega o fato como real. No segundo, ele coloca dentro de si essa pessoa como boa, já que, ao negar o fato, ele preserva a idealização, transforma uma experiência de dor em algo prazeroso, como forma de lidar com a extrema angústia. Firenze, como precursor, vai falar que toda criança que foi abusada vai sentir culpa. Não porque ela fez algo mal, mas porque no processo de introjeção, ela vai colocar dentro de si os sentimentos do abusador. Então, ela sente uma culpa que não é dela, efeito do processo de identificação e de introjeção. Então, vocês percebem, gente, o tanto que essas questões, né, deu para vocês compreender mais ou menos como que é o processo da psique dentro da visão psicanalítica? Uhum. Tá? Aí vocês vão anotando as dúvidas, se aparecer, depois vocês lêem o texto aí com mais calma, faz uma reflexão em relação ao que eu estou passando para vocês, mas está ficando mais ou menos claro em relação a isso? Uhum. Então tá. Eu acho que quando a gente conseguir pegar o texto e ir assimilando, né, as questões que foram trazidas, de repente tenha uma profundidade maior aí e também vão surgir novas dúvidas, mas a princípio sim. Sim. O interessante, gente, como são conceitos extremamente novos para vocês, o importante, eu tô tentando minimizar o máximo possível o conteúdo, mastigar o máximo possível, mas tem alguns tipos de fala que eu não posso simplesmente passar por cima. Eu preciso falar para que vocês entendam de fato como que é a parte teórica mesmo, que é um pouco difícil, é muito extensa. Então, vocês pegam esse texto de hoje, por exemplo, e vai ler com calma, vai observar, vai refletir, entendeu? Analisa sobre os casos, se cada uma tem os casos aí, sabe? Vai fazer uma reflexão, porque isso não é preciso aprender. O meu maior objetivo dessa aula de hoje foi o quê?
é trazer para vocês com extrema clareza, né, como que funciona isso na mente da pessoa, né, e mostrar que a psicanálise tem os recursos para a gente poder observar e cuidar dessas pessoas, né? Então, as possíveis consequências do abuso. As consequências dos maus tratos são devastadoras, ocasionando sequelas físicas e psicológicas, afetando também o desenvolvimento cognitivo das vítimas. Bennett, 2002. Além disso, os efeitos do abuso e as receptiva severidade variam de acordo com alguns pontos, tais como a idade da vítima, a duração do abuso, o grau de violência, a diferença de idade entre o perpetrador e a vítima, o relacionamento entre eles, a ausência ou a não da figura dos parentais protetoras e, finalmente, o grau do segredo e da ameaça que a vítima sofreu. Nesse sentido, em 1985, Finkenon, não sei falar o nome dele, que eu acho que é um nome alemão, organizaram um modelo compreensível das consequências do impacto do abuso a partir dos fatores característicos das experiências traumáticas. Estes fatores determinantes definem o que os autores denominaram a dinâmica traumática e são baseados na experiência da sexualidade traumática, traição, submissão ao poder e estigma. Manifestações mais comuns resultantes da vitimização por abuso caracteriza pela presença de fiz mais ou menos essa tabelinha aqui para vocês analisar, que é o quê? O que aparece nessa criança, né? De 0 a 6 anos, isso analisando todo o contexto da história, observando tudo o que aconteceu. Isso aí é só para vocês terem basicamente um norte dentro da clínica de vocês. De 0 a 6 anos, quais são os sintomas que aparecem nesse sujeito? Ansiedades, pesadelos, transtornos de estresse pós-traumático, comportamentos sexuais inapropriados, de 7 a 12 anos. Os sintomas são mais comuns e abarcam o medo, os distúrbios neuróticos, a agressão, o pesadelo, problemas escolares, hiperatividades e comportamentos agressivos. Adolescentes de 13 a 18 anos. Depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, atos ilegais, as fugas e o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas e comportamento sexual inadequado. Então, esses aqui são alguns dos sintomas que a gente pode perceber, né? Então, para a gente finalizar aqui, ó, na perspectiva psicanalítica, os aspectos relacionados à representação simbólica do abuso as respostas dissociativas do funcionamento psíquico formam a base para a compreensão das reações frente às experiências abusivas. No caso do abuso sexual infantil, as memórias traumáticas estarão associadas às fantasias sexuais agressivas desse período. Quanto mais precocemente ocorre o abuso, mais sintomática será a resposta do sujeito em função da incapacidade do ego de organizar a experiência traumática, que é o que a gente vem dizendo bem do início. A incapacidade de contenção afetiva, o significado e a estruturação da experiência colocam-no numa organização caótica, ao qual, por sua vez, ocasiona vivências de isolamento pessoal e sintomas de ansiedade e pânico. Portanto, resta à criança uma forma de elaborada de funcionamento que consiste em isolar a experiência intrusiva, que é o quê? Que é recalcar, dissociando-as de outras vivências psíquicas. Essas experiências dissociativas não se limitam ao isolamento da memória do abuso,
mas também atingem aspectos do self, que é o quê? Que a pessoa não consegue ter uma maturação psicológica, né? Que quando há um self extremamente formado e mais ou menos organizado, a pessoa consegue lidar melhor com os problemas da vida, né? E com tudo que acontece. E uma pessoa que muitas das vezes não são todos acontecidos, isso ela não consegue ter essa maturidade, que dá para a gente perceber nos dois casos, né? Essa imaturidade psíquica. Desse modo, considerando esses aspectos do funcionamento, observa-se que constitui a base para o possível desenvolvimento de personalidade de borderline, situação caracterizada pela alta modulação afetiva, pela ansiedade difusa, pelas dificuldades relacionais, pela depressão ou pela agressividade. A experiência traumática do abuso sexual associa-se, portanto, a dificuldades graves nas relações primárias ou vinculares, às experiências concretas de vivências altamente ansiogênicas, ao estabelecimento de um funcionamento psíquico desorganizado, resultando de falhas estruturais importantes no aparelho psíquico, que dá para a gente perceber essas falhas, que dá para observar toda essa desorganização psíquica nos dois casos. Assinala que a criança vítima de experiências incestuosas lidam internamente com sentimentos de onipotência, que é o que nós estamos dizendo aí, e ao mesmo tempo sentimento de ódio, de raiva, de ambivalência, que gera um funcionamento psíquico marcado pelo temor da ameaça constante e a estrutura psíquica do borderline, que funciona assim, entraves importantes para o desenvolvimento psíquico. Contudo, o que impediria esse progresso estrutural? Então, quando não há um cuidado, né, dentro dessa estrutura, pode gerar, gente, esse tanto de sintomas que a gente percebeu, né, durante toda a leitura desse texto. Então, meninas, vocês conseguiram perceber? Hoje eu tirei essa aula justamente para a gente falar sobre o funcionamento dessa estrutura psíquica que acontece dentro do caso, né, de abuso, né? Eu vou mandar esse texto aí para vocês, vocês leiam, observem, né, como é que é esse funcionamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam perguntas aí no grupo ou também no privado, né? E vocês conseguiram entender, gente? Foi tudo bem? Foi tranquilo? Ou foi muito confuso? Na verdade, assim, tem coisas que ainda são confusas porque eu acredito que a gente ainda não tem a base, né, para poder Uhum, entender na, sim, na totalidade, né? sim, sim. É, mas em si, essa última parte, ela é bem esclarecedora em relação a como a gente consegue perceber isso no paciente, né? É isso mesmo, é A esse o forma com objetivo. com que ele vai lidar com a vida depois daquele abuso, as consequências que ele vai sofrer, e são queixas que ele vai trazer, o que a gente vai perceber, e que pode até em outros casos, né, nos assinalar que também tem essa possibilidade de abuso. Então, é mais fácil para a gente quando a gente tem essa visão, né, do Sim, que isso pode causar na pessoa. sim. Eu acho que tem E uma dúvida no chat aí. deixa eu dar uma olhada. Gente, uma outra questão aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte: em relação aos termos que vocês viram aí, peraí, tá aqui, ó, em questão, não entendi o que o abuso tem a ver com a linguagem da paixão e narcisismo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um texto explicando mais ou menos como que é esse processo narcísico. Já vou anotar aqui, tá, Janaína? Eu vou te mandar um texto falando sobre o que é, de fato, o narcisismo. Vou colocar aqui. Como o narcisismo se dá,
dentro da estrutura psíquica, para depois eu chegar nisso aí para você, tá bom? Pode ser? Então, pessoa, narcisismo, estrutura psíquica e o narcisismo. Eu tenho até uma aula dentro, acho que é psicanálise 1 ou 2, que eu acho que eu dei pro instituto. Eu vou te mandar essa aula, tá? E mando para vocês também, meninas. Eu vou mandar aqui no grupo e aí vocês analisam, tá? Então, vai ficar mais claro aí, tá? Gente, eu trouxe esses termos, eu sei que são termos muito difíceis, às vezes, muito confuso, né? Então, assim, às vezes gera uma confusão em relação ao que a gente está estudando, né? Mas esses termos são muito importantes para a construção, por quê? Quando vocês forem fazer supervisão, quando vocês forem fazer grupo de estudo com outros profissionais, esses termos vão ser uma coisa de sete cabeças para vocês. Você fala assim, nossa, o que que é isso? Com medo de usar no cabelo, né? Que era muitas vezes que eu me fazia essas perguntas. Gente, mas o que que é isso? Como que eu vou entender isso? Esse negócio não dá para entender. Não tenha medo. Nós todos aqui estamos aprendendo em conjunto. Não tenha medo de perguntar. Às vezes você pode falar assim, ah, gente, mas que coisa mais idiota, eu não vou perguntar isso para Carol, não. Gente, me pergunta. Eu não sei de tudo, mas o que eu não souber, eu vou atrás, pesquiso, passo para vocês, né? Com muita tranquilidade, com muita leveza, porque eu não quero que isso aqui seja algo impossível de se aprender, né? Eu sei que existe tem uma professora que fala, existem a linguagem muito específica dentro da psicanálise, mas dá para a gente aprender, tá bom? E aí eu vou mandar isso aqui para vocês. Na semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente vai ficar extremamente focado nos casos. Meninas, se vocês atenderem as pacientes de você durante essa semana, façam as anotações, por favor. E aí eu quero que vocês soltem a voz de vocês aqui da próxima vez. Me fala dos casos. A Meirivone vai estar falando em relação a um caso que ela está atendendo também, então já vai inteirar 3 casos. E aí vai ser uma forma, na outra semana a gente vai falar mais sobre os casos mesmos. Eu vou trazer alguns cortes em relação ao que vocês me passar, mas vai ser a Patrícia e a Flávia vão falar mais em relação às observações delas, a pontuações que elas vê no caso, o que que elas estão utilizando, qual ferramenta, às vezes, o que que elas observam, como que está estruturado esse inconsciente de cada uma dessas pacientes, o que que elas têm percebido. Eu quero que elas falem sobre isso que está acontecendo. Tudo bem? Fechou? Beleza. É, a gente já está encerrando já? Já, Ou, já está já? já tá Eu só encerrando. queria, não sei se dá tempo, Não, é mas porque pode perguntar. eu atendi a minha paciente, ela me trouxe uma questão e eu vou atender ela essa semana. E, Não então, assim, pode eu acredito falar. que eu tenho que dar algum retorno para ela e eu ainda Não não pode consegui falar. elaborar muito bem, tá? A minha paciente, ela me trouxe um fato aqui, não foi na sessão, foi depois. A gente teve a sessão na quinta, aí no sábado ela me mandou uma mensagem. E ela falou o seguinte para mim nessa mensagem. É, esse sonho, ela colocou assim, eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho já tem tempo. Eu não te contei porque eu achei que você não ia entender ou achar que eu estava ficando doida. Aí ela pegou e riu, né? Hum, Mas esse fim de semana eu participei de uma sessão de ayahuasca e isso veio muito forte. Eu quero compartilhar com você. Vê se faz algum sentido. Eu sonhei com o Igor e que ele me permitia fazer amor com ele. Porém, eu estava com um pênis no sonho e ele me permitia fazer amor com ele. Eco, para mim está sendo tão nojento e muito desconfortável de contar isso. Acordei assustada e com muito nojo. Deus é mais, credo. Eu rezo para Deus para afastar tudo de pensamento sem nexo,
mas esse sonho acordei com uma percepção de que é como se em mim ele confiasse para fazer qualquer coisa, mas acordei com muito nojo e só de estar escrevendo meu estômago já está revirando. Eu acho que eu vou vomitar. É, ela assim, ela bem confusa, né? Assim, com algumas coisas e tal. E eu acho que o fato da gente ter trazido essas questões dela falar do abuso, né, que ela sofreu, que até então ela não tinha dito e tal, e a gente trazer essa análise, eu acho que veio trazendo para ela algumas reflexões, memórias, não sei. Ela ficou analisando isso e ela me trouxe esse sonho, e ela disse que já tinha sonhado isso há muito tempo, né? Já é recorrente esse sonho. E aí eu me lembrei muito de uma pergunta que você me fez, né? Se de repente não era a mãe que era abusadora, né? Na hora, quando eu li, eu falei, será que faz sentido? Será que ela está só projetando, né? E Então, assim, vamos pensar assim, né, dentro da estrutura psíquica dela, né, gente? Então, quando você vai estudar a estrutura edipiana, você pode ver que o édipo dela é um édipo adoecido, uhum, né? Então, ela não tem, né, uma estruturação, porque o que forma a estrutura, o que forma as patologias, os sintomas, também é uma estruturação bem alinhada do édipo, né? Então, a gente pode perceber que essa estruturação ela não está muito bem alinhada. Então, uhum, o abuso dela não é só em relação ao abuso sexual, mas é a imagem que essa mãe criou, que ela introjetou nesse filho, porque ela uhum, pode até vir a abusar dele sexualmente, mas não, assim, pelo que ela fala, pela fala dela, dá para perceber que ela já entendeu dentro do processo dela que ela pode fazer dele o que ela quiser, que ele vai obedecer. E isso é uma forma de quê? de abuso, né? Então, assim, quando a gente tem que prestar muita atenção nas palavras, na fala do paciente, porque tem essa questão, porque o sonho, agora toda semana você vai perguntar dos sonhos dela. O sonho, ele é o quê? Ele é uma manifestação do inconsciente, Sim. meia conturbada, meia bagunçada, mas é o que traz. Porque, tipo assim, de uma forma inconsciente, ela é uma abusadora do filho. Isso vem comprovar, assim. Se ela não abusa dele Uhum, sexualmente, ela abusa dele emocionalmente. Porque você pode perceber, ela passou a responsabilidade do pai, do menino, para ele. uhum, O menino se acha literalmente o homem da casa. uhum, Isso é uma forma de quê? De abuso. Então, assim, e qual que vai ser a sua resposta para ela na hora que ela te perguntar? Flávia, que nojo que eu senti de mim, que coisa horrível que passou. Aí você vai simplesmente fazer a seguinte pergunta para ela: como você sentia quando você era abusado? Só essa pergunta. uhum, Quais eram os sentimentos que te traz? Eu sei que é um assunto que te dói, que te machuca, mas nós precisamos falar sobre isso. uhum, Como você se sente? De que forma você sente esse abuso? Porque aí a gente vai começar a ligar os dois extremos, o abuso dela com o abuso que ela faz com o filho, e como que a gente vai ressignificar isso nesse contexto, dentro dessa estrutura familiar. uhum, E quem sabe, a gente não sabe se essa mãe realmente não abusa desse filho. Quando era criança, passava a mão no pênis dele. Não sabe. pode ser. Porque eu tenho um paciente meu, ele é até um paciente borderline, ele tem borderline, TDAH, depressão, e tem também um traço de esquizofrenia. Esse paciente meu, a mãe dele fazia sexo oral nele quando ele era criança. Essa relação do borderline com o abuso, eu não sei se eu entendi muito bem,
mas é por causa do trauma que causa o abuso, desse estresse muito acentuado, e aí a pessoa tem essa tendência a trazer essa característica no trabalho, é isso? De ser Sim, tão estressante ter o trabalho como sofrimento, é é isso? como se fosse um estresse pós-traumático. Isso vai depender do estilo do abuso, como o abuso aconteceu. Então, dependendo da forma como o abuso aconteceu, pode talvez ocorrer um estresse pós-traumático que pode gerar um sintoma de borderline. Depende Entendi. muito do caso. Não é uma coisa intitulada. Isso que eu trouxe aí para vocês não é algo concreto, exato. Cada sujeito é uma constituição e uma estrutura. Uhum. Mas deu para esclarecer sua dúvida? Deu sim, deu sim. Uh. E aí, qualquer coisa, você me manda mensagem. Mas só faça essa Tá. pergunta para ela, tá? Uhum. Certinho, Carol, obrigada. Meninas, faz a foto aí para mim, por favor. Ou se bem que vocês podiam aparecer, né? Porque só A fica minha eu. câmera, a minha câmera tá, não tô conseguindo configurar ela aqui no computador, não consigo aparecer. Vou pôr uma fotinha minha Então, aqui a para mostrar. Janaína que é boa da foto. Janaína, você tirar a foto aí, porque meu celular tá bugado aqui. Aí, a Patrícia apareceu. Agora aí, Patrícia, aparece aí para nós fazer nossa foto. Espera aí, deixa eu colocar todo mundo aqui. Tentar, né? Isso, Estamos em Merimona, seis? aparece, ó. Estamos em 6 pessoas, menos a Flávia? É, Tá. Dá um sorriso, gente. Tirei. perfeito. Meninas, depois vocês me passam o Instagram de vocês para eu marcar vocês, tá? Cada uma me passa o Instagram, que aí eu vou e marco vocês, tá? Meninas, Ok. muito obrigada pela gentileza de vocês estar até agora comigo, me ouvindo, tá? Qualquer dúvida vocês me chamam, né? E tamo junto aí, tá? Obrigada, gente. Beijo para Tchau, vocês. pessoal. Boa Obrigada. Beijo, boa noite. noite. Boa Beijo. noite. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tudo de bom para vocês. Para nós. Para nós.